Mas e aí? O Palmeiras, ele é favorito ou não contra o São Paulo nesse clássico na Arena Barueri pelo Campeonato Brasileiro? É isso que a gente vai falar um pouco aqui nesse vídeo. Eu vou dar um pouco da minha visão, beleza? Mas antes de eu começar o vídeo, seja bem-vindo você que está chegando ao canal MJ Alviverde. Eu sou MJ e antes de eu começar esse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like e que você deixe um comentário do que você acha para esse jogo, beleza? Galera, palmeirense, palestrino, direto ao ponto. Como que eu enxergo esse jogo agora, esse choque rei que o Palmeiras vai fazer contra o São Paulo e o que que eu acho? Se é favorito, se não é favorito. Eu estava observando hoje algumas matérias e alguns comentários aí da imprensa sobre esse jogo e a maioria colocou ali o Palmeiras como favoritaço, muito favorito, né? Bom, eu vou trazer aqui uma visão um pouquinho menos emocionada sobre o que eu enxergo desse jogo contra o São Paulo. Eu não acho que o Palmeiras, não enxergo de verdade, não sei você, o que você acha, depois você deixa aqui nos comentários, mas eu não enxergo o Palmeiras absurdamente favorito ou favoritaço, assim contra o São Paulo, como as pessoas estão falando. E por quê? Vou trazer alguns pontos do porquê eu não acho isso. Primeiro, todo mundo sabe, né? Se você é um palmeirense sensato, um palmeirense pé no chão, você sabe que geralmente, Choque Rei, o clássico Palmeiras e São Paulo, é um clássico muito tenso. Ele é um jogo tenso, ele é um jogo duro, ele é um jogo com uma atmosfera bem mais pesada do que geralmente é a atmosfera de Palmeiras e Corinthians. Eu não sei se você que está me assistindo sente isso, você palmeirense, ou até você São Paulino, se você estiver me assistindo, mas eu sempre senti uma atmosfera muito mais pesada. Então, o clássico Palmeiras e São Paulo é muito mais pesada a atmosfera, é mais tenso. Então, geralmente são jogos muito duros, são jogos muito faltosos, é muita falta, é muita porrada, são jogos que não tem um futebol tão interessante, né? São jogos assim que são tensos, né? Então, geralmente, esses jogos, na maioria das vezes, o Palmeiras e São Paulo, o Choque Rei, ele é um jogo que ele empata muito. Ele é um jogo que ele costuma empatar muito. Não significa que eu estou dizendo que eu acho que o Palmeiras não vai ganhar o jogo. Não é isso. Eu vou chegar lá. Mas os jogos de Choque Rei, eles costumam empatar muito. São jogos duros. Se a gente for olhar para esse time do São Paulo, aí com o Zubeldia, ele é um time que empata muito. É um time que empata muito, é um time que tem muito empate, né? Então, o Zubeldia, esse time do São Paulo, se a gente pegar os últimos jogos, não é fácil. Qual foi o jogo que o Palmeiras fez contra o São Paulo, dentre todos os últimos aí que foram fáceis? Ano passado, por exemplo, o jogo do Campeonato Paulista, que foi no Morumbi, né? Ele empatou na primeira fase, né? Depois o jogo do primeiro turno do Brasileiro empatou também. E o jogo do Allianz Parque no Brasileiro, o Palmeiras estava empatando até o último lance do jogo, quando o Flaco fez um gol. Quando o Flaco conseguiu fazer um gol ali, numa falha, inclusive, individual do goleiro do São Paulo. O goleiro do São Paulo falhou, por isso que saiu o gol do Palmeiras, senão o jogo ia empatar. O Palmeiras não fez um grande jogo. Nesse ano, o Palmeiras também empatou contra o São Paulo, no Allianz Parque, no caso, no Campeonato Paulista. E o jogo da semifinal, o Palmeiras passou ali apertado daquele jeito, né, com aquele gol do pênalti polêmico lá do Vitor Roque. Eu não vou ficar entrando nessa questão aqui, porque já é muito desgastante já esse assunto, já desgastou demais. Mas o Palmeiras não fez um jogo assim, né, de placar elástico, um jogo fácil. Foi um jogo duro, difícil ali, um jogo muito truncado, muito faltoso. Então, assim, esses jogos é a cara do que é Palmeiras e São Paulo historicamente. Pra quem não sabe, o primeiro jogo de Palmeiras e São Paulo da história, ele empatou. Foi um empate. Sei lá, 2-2, um negócio assim. Foi um empate, o primeiro jogo da história. Então, assim, como que eu vejo a situação sem emoção demais? Eu acho sim que o Palmeiras tem um leve favoritismo
tem sim um leve favoritismo. Por quê? Porque é evidente que o São Paulo não está priorizando o Campeonato Brasileiro. O São Paulo não está fazendo um grande Campeonato Brasileiro, né? Essa estatística aí de que o São Paulo, ele na realidade, ele tá invicto, né? Eu acredito que, ao meu ver, é uma estatística mentirosa, né? Porque de que adianta você estar invicto e você ganha pouquíssimos jogos, você só empata, né? O São Paulo já tá lá caindo na tabela lá, né? Acho que a última vez que eu vi, o São Paulo estava em 11º. Então, assim, essa estatística, né? Não tem muito sentido, né? Porque você está empatando, não está vencendo os jogos, então essa invencibilidade é meio mentirosa, né? Não tem muito sentido. Então, o São Paulo, ele não está fazendo um grande campeonato brasileiro, ele está empatando a maior parte dos jogos e aparentemente onde ele está focando lá é na Libertadores, onde ele até é líder do grupo lá, tem uma campanha boa. Então, assim, o Palmeiras não. O Palmeiras tá bem no brasileiro, né? Então, assim, o São Paulo vai jogar contra o líder do campeonato, contra o Palmeiras, sendo que o São Paulo ainda não tem o seu time completo, né? Ele tá ainda com desfalques ali, com lesões, esse tipo de coisa, e não tá priorizando o brasileiro. Não tá indo tão bem no brasileiro, né? E fora isso, o São Paulo não está adaptado a jogar na Arena Barueri. Isso é um ponto importante, que eu não vi ninguém falando. O São Paulo não vai jogar com o Palmeiras na Arena Barueri, né? Então o São Paulo não enfrenta o Palmeiras na Arena Barueri desde 2012. Foi a última vez, um empate em 1-1 no Campeonato Brasileiro. Então, assim, talvez hoje o São Paulo esteja até mais adaptado enfrentando o Palmeiras no Allianz Parque do que na Arena Barueri. Então eu acredito que, juntando o fato de que o São Paulo não faz um grande Campeonato Brasileiro, aparentemente não está priorizando o brasileiro, né? Empata muitos jogos, tem dificuldade de vencer os jogos no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras embalado no Brasileiro, jogando bem, certo? Líder do campeonato, precisando vencer para manter a liderança e jogando num ambiente, num estádio que o São Paulo não está acostumado a ir para lá, isso tudo cria um ambiente um pouco mais hostil. O estádio que o São Paulo não está adaptado, o campo lá é sintético, então já começa toda aquela questão lá dos jogadores do São Paulo que tem medo de jogar no sintético porque se lesionam, então pode ser talvez que o São Paulo nem venha com um time muito completo, pode ser que tenha algumas alterações aí para proteger talvez alguns jogadores. E além disso, o Palmeiras, ele colocou esses ingressos mais baratos, né? Desceu o valor dos ingressos para esse jogo, e isso tem um ponto importante. Provavelmente a atmosfera da Arena Barueri, provavelmente o público que vai estar lá é um público bem diferente do público do Allianz. Então, na Arena Barueri, né, aquele estádio mais simples, raiz, e com ingresso barato, como o Palmeiras colocou, que tá todo mundo já dizendo que provavelmente vai bater um recorde de público na Arena Barueri. Juntando tudo isso, né, esse ambiente que vai ser mais hostil, uma torcida pressionando mais, uma torcida cantando mais, uma torcida empurrando mais, um público mais envolvido, ao contrário do público do Allianz Parque, eu acredito que tudo isso jogue sim o favoritismo para o Palmeiras. Então, assim, historicamente, Palmeiras e São Paulo vem sendo difícil para o Palmeiras. Vem sendo jogos duros, jogos chatos de jogar, jogos que empatam muito, que o Palmeiras tem dificuldade. Só que, como o jogo vai ser na Arena Barueri, como eu disse, um ambiente que o São Paulo não está adaptado, com um público mais envolvido, né, um outro tipo de público, ao contrário do público do Allianz. E a questão de que o São Paulo não está fazendo um grande campeonato brasileiro, aparentemente não está priorizando, vem empatando muitos jogos, tem dificuldade de vencer até jogando no Morumbi, e ainda levando em consideração o gramado sintético da Arena Barueri, que pode ser com que o São Paulo opte por não colocar os seus principais jogadores, vamos ver amanhã. Eu acho que tudo isso dá um favoritismo considerável para o Palmeiras, mas não significa que eu veja um favoritaço, nossa, é favoritaço e absurdamente favorito. Isso não, mas é favorito sim. É favorito sim, eu acredito que o Palmeiras vença o jogo, mas não significa que vai ser uma... Eu, pelo menos, não vejo dessa forma uma coisa extremamente fácil. Mas sim, vejo o Palmeiras como favorito, torço muito para que o Palmeiras vença o jogo e acredito que vai vencer. Mas
Não é essa moleza toda aí que eu vejo algumas pessoas falando, não. É só a gente olhar pro retrospecto aí de Palmeiras e São Paulo, muitos empates, né? Mas, como eu disse, trazendo essas argumentações aqui que eu trouxe, né, para vocês, analisando dessa forma, sim, tem o favoritismo, eu acho que vai sim dar Palmeiras, e a gente vai poder comemorar aí mais uma vitória em clássico, né? E vale citar também que o São Paulo não perde há 12 jogos, né? E a última derrota do São Paulo foi justamente pro Palmeiras. Olha só, a última derrota do São Paulo foi justamente pro Palmeiras, aquela da semifinal do Paulista. Então, assim, eu acredito que seria engraçado, né? Seria engraçado se de novo a derrota que o São Paulo teve depois desse período de invencibilidade fosse justamente pro Palmeiras. Seria engraçado, né? Mas a gente vai ter que ver o que vai acontecer no jogo, né? E então era isso que eu queria trazer aí pra vocês. Vale citar que se o Palmeiras vencer esse jogo, também o Palmeiras derrubaria a invencibilidade do São Paulo. Então pode ser um motivador a mais aí pro Palmeiras. Mas eu acredito que vai dar Palmeiras sim. E era isso que eu queria trazer aqui para vocês. Até o próximo vídeo. Vamos aí torcer para uma vitória do Palestra. E, falando em palestra, avante palestra para todos vocês.